Você está participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Estamos nos encaminhando para o final do ano, mas nossos programas, nossos episódios sobre Santa Teresinha vão continuar até o final de dezembro. Hoje nos encontramos no 42º episódio. 42 momentos em que juntos nós tentamos descobrir a riqueza desta jovem carmelita, doutora da Igreja, que encantou e encanta o mundo com seu amor a Jesus. E é claro, quando uma pessoa deixa um rastro luminoso, ela tende a permanecer não só na mente, mas no coração das pessoas. Foi o que aconteceu com Santa Teresinha. Embora escondida 9 anos entre 4 paredes do Carmelo, seu coração, cheio de amor, transbordava os muros do convento. Ela tinha um coração missionário e, por isso, não cabia entre 4 paredes. Aliás, é próprio da espiritualidade do Carmelo ser missionário. Não estar ali para si, mas para o mundo, para a salvação dos irmãos. Então aconteceu que logo depois da morte de Santa Teresinha, um fato desencadeou providencialmente, estava nos planos de Deus, o conhecimento daquela jovem que viveu escondida e queria ser desconhecida. Por incrível que pareça, ela mesma, com suas próprias mãos, pela obediência às suas superioras, tornou-se conhecida. Um ano depois da sua morte, 1898, ela morreu 30 de setembro de 1897, no dia 20 de outubro de 1898, sai a primeira edição da História de uma Alma. 2.000 exemplares. Se esgotaram rapidamente. Ninguém podia imaginar uma obra dessa, do escrito pessoal, sem nenhuma intenção de publicação, mas apenas para confiar os segredos do seu coração, a priora que tinha lhe obrigado, sob a obediência, a fazê-lo. O mundo se encanta com a doutrina desta jovem. Certamente obra de Deus. Em 1899, graças à cura de uma criança de 4 anos, que tinha perdido a visão e recupera de uma maneira instantânea no túmulo de Santa Teresinha, então a notícia se espalhou, como é de imaginar. Já antes, dentro do Carmelo, irmãs começavam a pedir a intercessão dela, rezando a Deus em união com ela para alcançar graças. Em 1907, depois que a História de uma Alma já tinha sido reeditada, agora com 4.000 exemplares. Imagine, em 10 anos, 6.000 exemplares, e naquela época a imprensa não era como hoje, da história de vida e de espiritualidade de uma jovem carmelita, começa a se espalhar e tem um grande interesse. O padre Eugênio Prevost, o mesmo sobrenome do nosso Papa Leão, entrega ao Papa Pio X a História de uma Alma. Veja só. 10 anos depois da morte de Santa Teresinha, o Papa Pio X recebe o exemplar da História de uma Alma. E quando ele lê os escritos dela, diz: é a maior santa dos tempos modernos. Vamos canonizá-la antes que o povo faça. Ele percebeu que a espiritualidade dela, bíblica, profundamente simples, enraizada no Evangelho, era o caminho seguro e acessível a todos para a santidade. Naturalmente que aquela garota chamada Reine Fouquet, que foi curada
lá no túmulo dela, isso realmente trouxe uma grande divulgação. Aí se juntou a fama da santidade com a vinda do milagre, com os escritos que confirmavam a sua espiritualidade. Em 1910, portanto, 13 anos após a sua morte, começa o seu processo de beatificação e canonização. Nessa época, sabe quantas cartas o Carmelo recebia? 10.000 cartas eles receberam neste período, por causa de Santa Teresinha. Impressionante. Numa cidadezinha do interior da França, uma carmelita desconhecida, agora sua fama de santidade é tamanha que o Carmelo recebe em um ano 10.000 cartas. Em 1910, nesse mesmo ano que foi aberto o seu processo de canonização, ocorreu a primeira exumação, isto é, pelas ordens da Igreja, o corpo é desenterrado, especialistas do assunto reconhecem que aquele é o corpo daquela pessoa de quem está se falando e depois enterra novamente, feito uma ata e um documento de autenticidade. Em 1921, ela é declarada serva de Deus, que é o primeiro passo para a beatificação. Já em 1926, após 29 anos da sua morte, ela então é exumada mais uma vez, desenterra uma segunda vez, como reconhecimento, era norma da Igreja naquele momento, submetida a peritos, e então ela é trasladada do cemitério de Lisieux. Eu estive agora no mês de julho lá, me detive um bom tempo em oração no lugar onde ela foi enterrada, naquele 4 de outubro de 1897, trasladada agora para a Capela do Carmelo. Imagine, no enterro dela tinham 10 pessoas. Era uma manhã chuvosa de outubro na França. 10 pessoas acompanharam o corpo desta jovem. Agora 50.000 pessoas estavam ali. E ela foi transportada em uma carruagem com cavalos brancos e a guarda real da França, coisa que só é concedido a altas personalidades. Aquela humilde serva de Deus que queria ser desconhecida, os restos mortais dela são trasladados para a Capela do Carmelo triunfalmente. 50.000 pessoas, o bispo à frente, carruagem, cavalos brancos, banda de música e assim por diante. No dia 29 de abril de 1923, ela é beatificada. 29 de abril de 1923. Portanto, 26 anos depois da sua morte. Coisa inédita. Era costume da Igreja se passar pelo menos 50 anos para que pudesse se beatificar ou canonizar alguém. Tudo foi apressado diante da fama de santidade e da benevolência dos papas, que, tendo conhecimento do que ela era e do que ela ensinou, logo se dispuseram a canonizá-la. E essa canonização aconteceu no dia 17 de maio de 1925. Era o ano santo, como agora, o ano santo, o ano jubilar. E o mesmo Papa, Pio XI, que a beatificou, também a canonizou. Foi a primeira santa que ele beatificou e canonizou. Ele criou por ela uma estima especial. Quem vai a Roma e visita o túmulo do Papa Pio XI, vê que tem a figura dela na parede, junto ao túmulo dele, escrito Estrela do meu pontificado. Ele, como já disse quando falei da Basílica de Lisieux, logo que ela foi canonizada, ele mandou um recado para os bispos da França. Eu quero que construam em honra a Santa Teresinha
uma basílica grande, bonita e o mais rápido possível. Era a ordem do Papa, né? Naquela época, a festa dela foi marcada para o dia 3 de outubro. Por que 3 de outubro? Porque era o dia mais próximo do seu falecimento, do seu enterro, seu enterro. Ela foi enterrada no dia 4 de outubro. Com a reforma do Vaticano II, a norma era puxar a celebração dos santos para a data mais próxima da sua morte e não do seu enterro. No caso dela, não podia ser no dia da sua morte, porque 30 de setembro é São Jerônimo, o grande doutor da igreja, o homem da Bíblia, lá do século IV, a igreja não podia deslocá-lo, né? Então, ela foi colocada no dia 3 de outubro e depois, com a reforma do Vaticano II, no dia 1º de outubro. Providencial, porque sendo declarada padroeira das missões pelo mesmo Papa Pio XI em 1927, no dia 14 de dezembro de 1927, coincide então que o mês missionário é aberto com a festa da padroeira das missões. Então, esta epopeia se conclui com a declaração dela como doutora da Igreja. No dia 19 de outubro de 1997, Santa Teresinha é declarada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II. É o título máximo que ela podia receber como membro da Igreja. Nós trataremos desse doutorado nos próximos episódios. E hoje, então, vamos concluir a nossa reflexão sobre a vida póstuma de Santa Teresinha, rezando esta oração. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu, através da pequena via, a experiência do amor misericordioso, possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o corpo dela foi trasladado, mas aqui tem um pedacinho dos ossos dela. Então estamos diante dos restos mortais dela, você que está nos vendo aí na sua casa.